10ª fase da Operação Compliance Zero, acontecendo neste momento, hein? E essa operação, olha só, ela tem como um dos alvos o empresário Thiago Miranda, dono da Miranda Comunicação, também conhecida como agência MIT. Essa agência MIT que agencia vários famosos, marcas importantes. Então, essas informações foram confirmadas pelo analista Elis Jonas Maia e pelo âncora Gustavo Uribe. Informações confirmadas, então, pela nossa equipe da CNN, Gustavo Uribe e Elis Jonas Maia. Essas apurações, essa operação, né, ela está investigando a atuação de possível organização criminosa dedicada também, e aqui eu vou lembrar para vocês esse caso, à intimidação de jornalistas, tentativa de calar jornalistas, o trabalho de jornalistas, e tudo isso tem a ver com o Banco Master. E o governo federal soltou essa nota aqui que a gente vai ler juntos, tá? Polícia Federal, então, deflagra 10ª fase da Operação Compliance Zero. E aí eles dizem o seguinte: apurar indícios e atuação coordenada em redes sociais, voltada em tese para comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central. Então, a justificativa aqui nessa nota do governo federal, da Polícia Federal, fala sobre a atuação de tentar fazer, plantar histórias contra, fazer ataques nas redes sociais, pagar, então, eventualmente, influenciadores, etc., para falar mal do Banco Central. Por quê? Porque lembra que o Banco Central proibiu a compra do Banco Master pelo BRB e depois também acabou liquidando o Banco Master. Então, não só para apurar essa questão da tentativa de minar a credibilidade do Banco Central, mas também em relação à tentativa de calar jornalistas. E essa nota continua o seguinte: olha, estão sendo cumpridos, e aqui eu acrescento por apuração de Elis Jonas Maia e Gustavo Uribe, neste momento, tá? 2 mandados de busca e apreensão expedidos aqui pelo STF. As investigações apuram ainda a atual possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas e também ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Os fatos investigados podem, em tese, configurar quais crimes aqui? Ele diz que, essa nota da Polícia Federal diz que crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, embaraço ou investigação de organização criminosa, além de outros delitos correlatos, incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos. Vou chamar o Matheus Teixeira, porque, Matheus, vale a pena a gente recordar aqui de quem se trata, né? Porque Gustavo Uribe e Elis Jonas Maia, eles falam o seguinte: a nota não diz quem são os alvos, mas eles conseguiram apurar que entre os alvos está Thiago Miranda. Agora você vai lembrar para a gente quem é e o que ele tem tudo a ver com essa história. Exatamente, Débora. Vamos lembrar que lá no começo, assim que começaram as primeiras notícias sobre o escândalo do Banco Master, surgiu a informação de que Daniel Vorcaro teria armado um esquema ali para minar a credibilidade do Banco Central, principalmente com críticas nas redes sociais. Eles tentaram contratar influenciadores que usariam a sua grande repercussão nas redes sociais, uma vez que eles buscaram justamente pessoas com grande influência e que não necessariamente tratavam nas redes sociais apenas de questões financeiras ou de investimentos bancários, justamente para tentar tirar a credibilidade do Banco Central, que havia liquidado extrajudicialmente o Banco Master. E nas anotações encontradas pela Polícia Federal, havia ali o Projeto DV, Projeto Daniel Vorcaro, vinculado a Thiago Miranda, que seria justamente toda essa orquestração feita pensada e idealizada por Daniel Vorcaro, em conjunto com Thiago Miranda, para conseguir retomar a credibilidade do Banco Master. A linha narrativa de todos os influenciadores, a Polícia Federal captou, era muito parecida. O discurso era o seguinte: a liquidação
extrajudicial do Banco Master não atingia apenas banqueiros, pessoas endinheiradas, mas também pequenos investidores e que, portanto, essa medida não deveria ter sido adotada. Essa era a tentativa que Thiago Miranda ajudou, procurou esses influenciadores. A Polícia Federal, desde então, abriu um inquérito à parte do Banco Master justamente para apurar essa situação e hoje a gente vê novos desdobramentos. E a Polícia Federal, no percurso aí dos últimos meses de investigação, além dessa questão dessa ofensiva nas redes sociais contra o Banco Central, também encontrou outras conversas no celular de Daniel Vorcaro com o Thiago Miranda e eles combinando uma série de crimes, ao menos é o que a Polícia Federal tem apontado ao longo das investigações. Thiago Miranda, portanto, como apurou Jonas Maia e Gustavo Uribe, está hoje no centro dessa operação da Polícia Federal e não é à toa. Ele já vem desde o começo praticamente desse escândalo na mira da PF. Agora a Polícia Federal, portanto, tentando aprofundar a investigação para identificar qual que era de fato o papel de Thiago Miranda em todo esse esquema. Esse, Débora, é mais um braço. A gente já teve operações relativas ao Banco Master, um grupo formado que era a turma que ameaçava pessoas, que intimidava adversários, pessoas que eram vistas como adversários de Daniel Vorcaro. Tinha o grupo hacker também, que acessava redes sociais de outras pessoas, que entravam em sistemas justamente para tentar hackear eventuais adversários. Tinha o outro braço de policiais federais, de atores, diretor do Banco Central, que captavam informações sigilosas, e tem esse outro núcleo agora, esse outro braço do esquema de Daniel Vorcaro, que era comandado por Thiago Miranda, segundo a Polícia Federal, que tentou descredibilizar o Banco Central depois da liquidação extrajudicial e também teve uma atuação um pouco além disso, segundo mostram as investigações até o momento. A operação de hoje, portanto, deve ajudar a Polícia Federal a elucidar melhor o que era e o que fazia esse personagem dentro de toda essa trama, Débora. Jonas Maia, teve contratação de influencer e aí eu quero parabenizá-lo, porque o Jonas foi o primeiro a dar informações sobre esse esquema, com detalhes desses influencers que ganhavam muito dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. E que chamou muito a nossa atenção, né, Jonas, que eram pessoas que não tinham relação nenhuma com a área da política-economia, eram influenciadores até de fofoca. Agora eu me pergunto que ascendência esses influenciadores de fofoca teriam sobre a opinião pública contra uma liquidação de um banco. Uribe, Tainá, inclusive o próprio Thiago Miranda, em um depoimento que ele prestou à Polícia Federal, a gente revelou também na programação no site da CNN, que ele contratou influenciadores, eu vou nem usar essa palavra influenciadores, mas sim perfis na internet, páginas de fofoca para o projeto DV das iniciais de Daniel Vorcaro. Ele, inclusive, falou que apresentou esse projeto na avaliação dele, gestão de crise, para o Daniel Vorcaro lá em dezembro do ano passado, após o Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez e ser solto pela Justiça em São Paulo. Ele apresentou e disse o seguinte para a Polícia Federal: confirmou ser o responsável pela contratação de influenciadores e apresentou o plano a Vorcaro no fim do ano passado e que, de acordo com esse depoimento, ele disse que era um serviço de gestão de crise, ele como uma pessoa que tem essa expertise, já que atua há muitos anos, mais de uma década aqui em Brasília, com assessoria de comunicação, gestão de crise de algumas empresas e fez esse meio de campo aí em outras ocasiões também para o Daniel Vorcaro. Eram pessoas muito próximas, os dois, antes da prisão do Daniel Vorcaro. Ele também disse para a Polícia Federal nesse depoimento, segundo os integrantes da Polícia Federal, ele passou a lista, algumas de páginas na internet que foram contratadas por ele. E além desse número de 2 milhões de reais que a Polícia Federal colocou e está na decisão do ministro André Mendonça, há também informações de algumas páginas que teriam sido negociadas e contatadas com até, Uribe, 8 milhões de reais, 4 vezes mais do que esse valor que está na decisão de 2 milhões, 8 milhões. Para o quê? Para defender o Banco Master, o Daniel Vorcaro, nas redes sociais.
A narrativa era sempre a mesma, de que o Banco Master estava sofrendo uma perseguição do sistema, que era uma vítima do sistema e atacando o Banco Central. O Banco Central, segundo essas publicações que a Polícia Federal, inclusive, levantou uma por uma e colocou nessa decisão, nessa investigação, colocou ali que o Banco Central era o vilão de toda essa história, que o Banco Central estava agindo contra a sociedade brasileira. Tudo isso nesse levantamento e que é importante destacar, é uma outra frente de investigação, outro inquérito que foi aberto pela Polícia Federal em todas essas teias do Banco Master. Tem a questão do BRB, tem a questão da REAG, tem a questão das previdências. Esse específico de ataque, tentativa de descredibilizar o Banco Central, descredibilizar, fazer uma devassa na vida de jornalistas, foi um outro inquérito aberto no começo deste ano por parte da Polícia Federal e aí sim chegou ontem à tarde a essa operação, 10ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo buscas e apreensões na casa do Tiago Miranda, da agência MIT, aqui em Brasília. Então, são vários pontos desse caso e importante também destacar e deixar aqui mais uma vez, além do Tiago Miranda, que confirmou a contratação desses perfis, os próprios influenciadores ou perfis na internet que foram procurados e alguns contratados também prestaram depoimento à Polícia Federal e deram todos os detalhes do caso, como que foi a negociação, como que foi a abordagem pela internet. Tem inclusive até um vereador de Erechim, no Rio Grande do Sul, com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, o Rony Gabriel, que foi um dos primeiros a denunciar esse caso e disse que foi procurado por alguns interlocutores para atacar o Banco Central e defender o Banco Master. Ele confirmou também para a Polícia Federal como é que foi essa toda a negociação. Já finalizando então em relação à operação do Tiago Miranda, o advogado dele negou que ele fizesse algum crime contra o Banco Central. A instituição disse que a vida dele sempre foi pautada pelo trabalho, profissionalismo e pela ética. Vamos agora acompanhar o que vem do celular do Tiago Miranda, né? Uribe, Tainá. Ih, vai vir tanta coisa, Jonas Maia, tanta coisa que a gente vai descobrir juntos aqui. Não, a gente vai descobrir juntos, né? Cada dia tem uma revelação nova e a gente está vendo que esse Tiago Miranda, ele vai se fazendo peça central nessa crise do Master, né? Esse braço da comunicação de Daniel Vorcaro, que tentava manchar reputações, perseguir pessoas das mais variadas áreas, muitos jornalistas, mas com a atuação, os pedidos sendo direcionados a esse Tiago Miranda. Né? Então ele tem muito a esclarecer. E teve até pedidos do Daniel Vorcaro para apagar matérias jornalísticas. O pedido foi feito a 2 jornalistas. Um deles apagou a matéria, o que é gravíssimo, tá? Apagar uma matéria jornalística a pedido de algum tipo de ameaça ou sugestão da fonte é algo bizarro. E a outra jornalista, que é muito séria, da revista Piauí, não apagou, ela fez o correto. Ela pediu para que ele enviasse uma carta de reclamação à direção da revista. O cenário é difícil para a defesa de Daniel Vorcaro, né? É problemático. E eles estão trabalhando para defender o cliente deles. A Polícia Federal avança nessa investigação para compreender como é que eles agiram ao atacar inúmeras pessoas / instituições para descredibilizar essas pessoas que eventualmente tenham agido para prejudicar Daniel Vorcaro. Jonas, nesta linha do tempo, depois de tantas etapas de operação, foi eficaz a contratação dessas pessoas na internet? E como é que fica o caminho dessas pessoas atingidas pela operação daqui para frente? Bom dia. Elisa, ótimo dia para você, ótima sexta para o Theo Cury, para quem está acompanhando a gente. São tantas frentes de investigação que você trouxe muito bem a linha do tempo de investimento, de REAG, de Ficto, do BRB e também a PF abriu um outro inquérito no começo deste ano paralelo, que era em relação ao Tiago Miranda, publicitário, que foi alvo dessa nova etapa da Polícia Federal, da Operação Compliance Zero, e ele que aparece agora na nossa imagem aí, justamente em outro braço dessa investigação, na teia do Banco Master, que é em relação à contratação de algumas páginas na internet, alguns perfis de fofoca, páginas de nutrição que nada tinham a ver com o mercado financeiro, para atacar adversários do Daniel Vorcaro no chamado Projeto DV, com as iniciais DV de Daniel Vorcaro.
quando esse inquérito foi aberto, a Polícia Federal começou uma linha do tempo de verdade para entender quais foram as publicações que foram feitas com o mesmo discurso, e aí chegou-se ao ponto de encontrar no celular do Daniel Vorcaro mensagens com o Thiago Miranda, que aparece na imagem. Publicitário muito conhecido aqui em Brasília, trabalhava como um marqueteiro também do Daniel Vorcaro, uma pessoa que fazia o meio de campo em diversas frentes de investimentos aqui em Brasília e também em São Paulo. E descobriu-se, então, a Polícia Federal que ele foi o responsável por contratar alguns influenciadores digitais, ou melhor dizendo, perfis na internet, para atacar o Banco Central, descredibilizar, tentar descredibilizar, já que o Banco Central foi contra a compra e venda entre o BRB aqui de Brasília e o Banco Central. E, além disso, também contratação de outros influenciadores digitais, perfis na internet, para defender o Banco Master, dizendo que o Banco Master estava sendo uma vítima da sociedade. Dentro desse inquérito, ele prestou um depoimento, o Thiago Miranda, inclusive. Tivemos acesso às informações desse inquérito e ele confirmou à Polícia Federal que contratou esses perfis na internet e, para a Polícia Federal, ele disse que não era para atacar as instituições, mas sim para uma gestão de crise após o Banco Master ser liquidado em novembro do ano passado e o Daniel Vorcaro ser preso. Ele até disse que, inclusive, apresentou esse plano ao Vorcaro no fim do ano passado, logo após o Daniel Vorcaro ser preso e ser solto. Foi solto, o Thiago Miranda apresentou um plano de gestão de crise, no entendimento dele, e que tinha uma relação de lista páginas que foram contratadas. E os valores chegariam, segundo ele, a 8 milhões de reais algumas páginas para ter o mesmo discurso ali na internet. E aí já entro em outra apuração também, que é em relação a quais perfis e páginas foram contratadas. Nessa linha do tempo, a Polícia Federal começou lá em 9 de dezembro do ano passado até 6 de janeiro deste ano e viu que pelo menos 40 páginas na internet tinham o mesmo discurso, a mesma narrativa e as mesmas publicações criticando o Banco Central, defendendo Daniel Vorcaro e defendendo o Banco Master, dizendo mais uma vez que o Banco Master era uma vítima do sistema financeiro, que o Banco Central, o governo brasileiro, estavam agindo contra a sociedade brasileira. Tudo isso, então, dentro dessa investigação. E o mesmo discurso, por exemplo, disse mais uma vez e reforço aqui, nesses 40 perfis, a investigação da Polícia Federal identificou que tinha perfis, páginas de fofoca, perfis de nutrição, perfis que nada tinham a ver com o mercado financeiro, que nunca tinham nenhuma publicação com a questão de bancos ou economia. Isso chamou a atenção, está no inquérito da Polícia Federal, o depoimento dele está no inquérito da Polícia Federal, e também depoimentos de páginas e perfis que foram contratados e confirmaram também para a Polícia Federal que houve uma negociação, houve uma contratação por parte do Thiago Miranda e também de um outro empresário que é daqui de Brasília, que também está sendo investigado. Tudo isso culminou nessa nova fase da operação da Polícia Federal, que, segundo a avaliação de investigadores, ainda vai ter muito pano para manga aí, com base em tudo que foi apreendido e vai ser analisado pela perícia da Polícia Federal. Elisa, Tel. Jonas Maia, Tel Curi, trazendo aqui para a gente as repercussões nesta sexta-feira de manhã de mais uma etapa da Compliance Zero. E a Procuradoria-Geral da República, Tainá, pediu a preservação imediata dos dados vinculados ao publicitário Thiago Miranda. Thiago Miranda, que é um publicitário, influencer aqui do Distrito Federal e alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Essa nova fase da Compliance Zero investiga a atuação de uma possível organização criminosa relacionada ao Banco Master e era dedicada a intimidar jornalistas. E ali ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas e a obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir nas investigações criminais. Ao autorizar a investigação, o ministro André Mendonça emitiu 2 mandados de busca e apreensão em Brasília, ambos contra o Thiago Miranda. Segundo nossa apuração, foi autorizada a busca e apreensão nos endereços ligados a ele. De acordo com o ministro, os investigadores apontaram que Vorcaro utilizou fundos das fraudes do banco liquidado
para realizar uma campanha de desinformação na mídia. Thiago Miranda é dono da Miranda Comunicação, também conhecida como agência MIT. Nome recorrente nas conversas obtidas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Thiago Miranda também é sócio do portal Léo Dias, focado em notícias de famosos e entretenimento. Ele deixou essa função recentemente. Além de seu papel publicitário, ele também era um dos responsáveis pela seleção de influenciadores contratados para atacar o Banco Central e jornalistas. Conhecida por trabalhar com o público chamado Triple A, ou seja, os ricos, consumidores de altíssima renda aqui de Brasília, a empresa de Miranda trabalhou com mais de 200 empresas, como Gucci, Balenciaga, Prada, XP Investimentos, entre outras. No site da agência, o cartão de visita anuncia aos clientes uma especialização em construção de reputação e gerenciamento de crise. Sob o princípio de discrição absoluta, Thiago Miranda, segundo a Polícia Federal, se tornou um dos intermediadores entre o ex-dono do Banco Master e a ação dos influenciadores após a liquidação do seu banco. A gente pode ir para essa câmera aqui para a gente explicar os detalhes, porque além disso, como revelado nas conversas obtidas pela corporação, Miranda foi responsável por tentar cooptar jornalistas que Vorcaro acusava de prejudicar a sua imagem. Em nota, a defesa do Thiago Miranda negou a prática de qualquer ilegalidade e afirmou que a existência de uma investigação não permite antecipação de culpa. Segundo a defesa, Thiago sempre pautou a sua atuação profissional pela legalidade, pela transparência, pelo respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão, não tendo praticado qualquer ato criminoso. Ainda segundo a nota, o publicitário está à disposição das autoridades competentes a prestar todos os esclarecimentos necessários, colaborar com a apuração dos fatos e demonstrar a absoluta regularidade da sua conduta. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes do Banco Master e de Daniel Vorcaro. O alvo foi o publicitário Thiago Miranda, que, segundo a PF, teria sido contratado pelo ex-banqueiro para atuar em algumas frentes, como comprometer a imagem do Banco Central nas redes sociais, investigar e intimidar jornalistas, obter informações sigilosas de banqueiros. Essa operação cumpriu busca e apreensão em Brasília. E quem acompanha o caso de perto e vem conosco trazer as informações é o repórter Danilo Moliterno, já na tela conosco. Danilo, boa noite. O que você nos conta? Boa noite, Yuri, e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Essa já é a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que mira essa rede, essa teia próxima a Daniel Vorcaro e as fraudes do Banco Master. E é uma informação que vale a gente destacar, até para quem nos acompanha entender, são muitas as operações. A gente está falando de mais um braço dessa organização criminosa voltada à blindagem da organização. Basicamente, a tentar garantir que Daniel Vorcaro e as pessoas próximas a ele não fossem pegas caso esses crimes viessem à tona. É um braço que atua de maneira muito parecida com o que a gente já viu no caso de A Turma e Os Meninos, outros dois braços dessa organização criminosa. A gente relembra esses dois que atuavam na coação também e no monitoramento de pessoas consideradas detratores de Daniel Vorcaro. Portanto, mais um braço voltado à blindagem. E aí vale a gente destacar as informações que a gente tem nessa operação de hoje. Foram cumpridos 2 mandados de busca e de apreensão, ambos aqui em Brasília, e o alvo foi, como você mencionou, Thiago Miranda, que é o dono da agência MIT, e esse ponto focal dessas operações que a gente conhece no dia de hoje. E aí você, Yuri, já faz um bom resumo do que a gente tem essa operação buscando indício. Basicamente, dessa operação que visava, primeiro, contratar pessoas, influenciadores e jornalistas que pudessem nas redes sociais defender o Banco Master e atacar o Banco Central que decidiu pela liquidação extrajudicial do Banco Master após indicar que não havia condições financeiras de a instituição continuar funcionando. Opa, o sinal do Danilo Moliterno. Danilo, deu uma rápida travada. Será que a gente ainda está com o Danilo, gente? Voltou? Danilo, deu uma rápida piscada aqui, interrompemos ali, quer dizer, não conseguimos te ouvir, mas agora retomamos, pedir para você voltar com o complemento da sua apuração e das suas informações. Pode deixar, vamos lá. Falava
qual é o resumo do que a gente tem dessa operação que era realizada por esse braço. Então, a gente tem a contratação de influenciadores e de jornalistas que nas redes sociais atacavam o Banco Central. O Banco Central, repito, que foi responsável pela liquidação extrajudicial do Banco Master no momento em que indicou que não tinha condições financeiras de a instituição continuar funcionando, mas também essas operações desse grupo criminoso buscava monitorar pessoas e conseguir informações de maneira a coagir elas e assim interferir neste processo. E aí, só para finalizar, vale a gente trazer mais 2 destaques por aqui. Um primeiro realizado relacionado a essa tentativa de contratar pessoas que pudessem atacar o Banco Central. A gente já sabia há alguns meses que essa operação acontecia, mas agora a gente teve mais detalhes sobre como ela acontecia. No caso de um vereador que prestou depoimento à Polícia Federal, por exemplo, ele indicou ali que era oferecido uma espécie de contrato genérico que o influenciador aceitava e somente após assinar ele ficava sabendo que precisava defender o Banco Master e atacar o Banco Central sob a pena de, no caso dele, pagar uma rescisão de R$800 mil. Em alguns dos casos, inclusive, informações eram utilizadas para coagir estas pessoas. E um segundo ponto que vale a gente mencionar também é que ficamos sabendo com mais detalhes sobre como as informações financeiras obtidas de pessoas eram utilizadas nessa coação. Por exemplo, no caso de Malu Gaspar, colunista do O Globo. E uma última informação que faço destaque, não só jornalistas e pessoas midiáticas eram alvo dessas pessoas, dessa organização criminosa. Até Milton Maluf Filho, que é o CEO do Itaú, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, foi um dos alvos desse grupo, o que dá uma dimensão do tamanho e da proporção dessa operação criminosa. Sem dúvida alguma. Danilo Moliterno, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. A analista Jussara Soares chega na tela para falar mais sobre esta operação de hoje. Boa noite, Jussara. A Polícia Federal diz que o publicitário Thiago Miranda usava métodos de intimidação a adversários parecidos com aqueles usados por outros grupos do entorno de Daniel Vorcaro. O que você apurou e nos conta? Boa noite. Oi, Yuri, boa noite para você e a todos. Yuri, nessa decisão que foi divulgada hoje pelo ministro André Mendonça, que é do Supremo Tribunal Federal, relator do caso Master no STF, e que autorizou essa operação de hoje, dessa nova fase da Operação Compliance Zero, ali num trecho, cita ali um trecho do relatório da Polícia Federal, dizendo exatamente isso, Yuri, que os métodos do publicitário Thiago Miranda, que seria ali o responsável pela essa contratação de influenciadores, por organizar o que eles viram, esse movimento de ataques ao Banco Central e também a outros desafetos de Daniel Vorcaro, considerados desafetos por ele. E aí a gente cita também jornalistas que ele não gostava da atuação, das reportagens que eles faziam. A Polícia Federal identificou semelhança no modo de atuação de Thiago Miranda com outros grupos ligados a Daniel Vorcaro, como aqueles grupos identificados como a Turma e os Meninos. E aí do que se trata, né, segundo esse relatório da Polícia Federal? Fala justamente de que ele usa os mesmos mecanismos de coação, intimidação e acesso a dados sigilosos. A Polícia Federal, nesse relatório, diz que não encontrou nenhum vínculo operacional do publicitário Thiago Miranda, que atuava ali para Daniel Vorcaro, com esses grupos, tipo a Turma e os Meninos, mas ver semelhança no modo como ele atuava. Bem, só para lembrar, os integrantes do chamado grupo A Turma e de Os Meninos foram alvos de outras fases da Operação Compliance Zero. O grupo A Turma, ele que buscava informações de dados sigilosos, inclusive da própria acesso a dados da própria investigação, e esse grupo Os Meninos era um outro grupo também ligado a Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal, que atuava mais numa questão na parte de tecnologia e buscando também acessos via acesso hacker. Então, também são esses dois grupos. Então, a Polícia Federal, como eu te disse, não viu vínculo direto entre Thiago Miranda e esses outros dois grupos, mas vê semelhança nessa atuação, com coação, intimidação e acesso a dados sigilosos. Então, esse é um ponto importante dessa nova fase da Operação Compliance Zero. Chegou à 10ª fase da operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Bem, agora tem a própria Polícia Federal ainda vai avançar. Tem um detalhe curioso dessa operação de hoje, porque
porque geralmente a gente acorda com a operação em curso. Essa operação, embora tenha sido autorizada ontem pelo ministro André Mendonça, ela só foi realizada hoje à tarde, e aí foi uma decisão da própria Polícia Federal que viu neste horário a melhor oportunidade para cumprir esse mandato. Muito obrigado, Jussara Soares. Voltamos a conversar em instantes aqui. E para registrar em nome do bom jornalismo, em nota, a defesa de Thiago Miranda nega qualquer irregularidade, diz que ele sempre atuou profissionalmente, com transparência e respeito às instituições, não tendo praticado atos criminosos. E vale dizer também em relação ao jornalismo. A pessoa pode até se intitular jornalista, mas se recebe para falar mal de alguém, independentemente dos fatos, pode se chamar do que quiser. Mas jornalismo não é o que ela faz. Quem faz jornalismo são pessoas profissionais, como Malu Gaspar, a quem fica a nossa solidariedade.